Pronto. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Cristo esteja nesse momento com todos nós para que possamos fazer um evangelho de muita luz e paz. Para iniciar, vamos chamar a nossa irmã Marie para fazer a nossa prece inicial. Marie, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos buscar a nossa conexão com a espiritualidade amiga, elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade da encarnação e todas as condições para que possamos cumprir a nossa jornada. Ao nosso Mestre Jesus, o agradecimento pelo roteiro e guia para as nossas vidas. E à espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus nos faculta para ajudar neste trabalho de preces e vibrações que fazemos diariamente por todos desse grupo, pelos que estão doentes com Covid, com câncer, os que estão internados nos hospitais ou mesmo em casa, pelos que estão doentes da alma, com depressão, ansiedade, pânico, com ideação suicida, os que têm problemas diversos, inclusive problemas de obsessão, a todos aqueles que de alguma forma desencarnaram, naturalmente ou por suicídio, pelos que estão encarcerados e em sofrimento. Pedimos, Senhor, que a presença dos bons espíritos ao nosso lado nos faculte o bom entendimento das mensagens evangélicas que vão ser lidas na noite de hoje. Não só a nós encarnados, mas também a todos os irmãozinhos desencarnados que a espiritualidade amiga traz para se juntar a nós nesse momento de luz e de oração. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo forças e amparo para o nosso estudo de hoje e também para a nossa caminhada. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja, muito obrigado. Assim seja. Por favor, Regina, agora é sua vez. Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração sempre, né? Boa noite. Boa noite, Kleber. Vamos iniciar a leitura do nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 23, Estranha Moral. E o item que nós vamos comentar é o item Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, que é o item 7 e 8. É um item, os dois itens são curtinhos, mas muito profundos, e não é à toa que estão no Estranha Moral. Kardec colocou Estranha Moral. Vamos à leitura do nosso evangelho. Disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Que podem significar estas palavras, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, e é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra.
O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, de qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Essa fala está em Lucas 9, 59 e 60. Eu pediria aos irmãos que pesquisassem, quando numa oportunidade que tiverem, e fossem ler do 57 ao 60. Porque nós vamos ver 3 colocações bem dentro da estranha moral, bem dentro dessa fala de Jesus, e que clareia muito. Jesus, numa daquelas andanças dele, aquelas pregações com as pessoas o seguindo, e ele tinha escolhido os discípulos, e muitos ainda achavam que Jesus estava também ainda querendo escolher mais discípulos. Então, alguns, eu estou antecipando um pouquinho em Lucas 57. Então, alguns se aproximavam de Jesus e pediam: Senhor, eu quero te seguir, eu te ouvi, eu fiquei encantado com tua voz, com a tua fala, com o que tu prega. Deixa-me seguir-te, Senhor, eu quero ser um seguidor fiel teu. Para um, Jesus disse: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, as cobras têm suas locas, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Jesus queria dizer: será que tu está preparado, meu irmão, para me seguir? Vendo como eu sou, que eu não tenho nada, e o rapaz ficou calado. Na certa, pensaria que Jesus morasse num castelo, pensaria que tão grande é Jesus, no sentido material, que de imediato se desinteressou. Aí Jesus tem outro que não pergunta e nem diz para Jesus que quer segui-lo, que é esse que nós vamos ver agora. É Jesus que se dirige a ele e diz: Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. Depois que Jesus diz: vem, segue-me, vem pregar o reino de Deus. E ele pergunta isso para Jesus. Enquanto os outros 2 que estão anteriormente foram eles que se interessaram em seguir Jesus. Esse não. Esse Jesus já sentia pitadas, já sentia pinceladas de luz, pinceladas de interesse, pinceladas de espiritualização. Esse é Jesus que diz: vem, segue-me. E ele justifica: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Que Jesus diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixai aos mortos a preocupação de enterrar os seus mortos. Aí nós vamos ver, tem no livro Plenitude da nossa irmã Joana de Ângelo, que ela mastiga, ela analisa muito bem essa passagem. Inclusive, colocando esses 2 rapazes anteriores que se prontificaram a seguir Jesus. E ela faz com tanta clareza, com aquela firmeza de Joana de Ângelo, e ela diz que o interesse daquele rapaz, quando Jesus disse: vem seguir-me, que ele disse: eu vou enterrar meu pai, era um interesse, não era um interesse de amor filial. Por isso que Jesus dá essa lição. Era um interesse material. No Oriente era muito comum as pessoas fazerem dos funerais um verdadeiro, vou usar essa palavra, uma verdadeira exposição de dor, um verdadeiro exagero de exposição de dor, tanto que tinha as carpideiras que vieram do Oriente e que ainda hoje são aquelas mulheres que ganhavam dinheiro para chorar nos enterros. Quanto mais pessoas chorando, mais mostrava quão o morto era querido, quão era especial. Então, tinha aquelas mulheres no Oriente, mas ainda hoje existe na Europa.
Em Portugal e na Espanha ainda existe a profissão de carpinteiro, profissão mesmo, saláriozinho, elas iam, choravam e ganhavam dinheiro dentro daquela, vamos dizer, um teatro fúnebre, né? Então, esse rapaz, Joana de Ângeles, numa artiga para nós, ela diz, esse rapaz estava mais interessado no que poderia gerar a morte do pai, na sua parte patrimonial, que quanto mais ele estivesse perto, demonstrando que estava sofrendo, ficaria mais fácil para ele usufruir do que o pai estava deixando. E Jesus, percebendo, dirige-se a ele para dar essa lição, querendo mostrar, deixe que os mortos enterrem os mortos, que aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que não estão vivos espiritualmente, são aqueles que estão vendo a luz, são aqueles que estão vendo o amanhã, que estão vendo um reino de luz, de paz e de amor se abrindo perante eles. Quando Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, ele se referia a uma morte de espírito, para aqueles que se mantinham muito vivos na matéria. E Joana de Ângeles ainda fala que essas criaturas que são mortos em espíritos, entre aspas, né, que nós sabemos que o espírito não morre, e muito vivos na matéria, são geralmente as pessoas que mais sofrem, porque elas detêm o prazer de viver em tudo, em coisas materiais. E tudo que a gente detém, a gente gera em nós mesmos, gera ansiedade, gera tristeza, gera angústia. E é isso que Jesus queria dizer para ele. Vem, segue-me, vem conhecer o reino de Deus, vem passar para frente a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não tem nada como nós pensarmos de tão estranho. Ai, como pode Jesus dar uma resposta assim tão difícil de entender para uma pessoa que está demonstrando amor com o pai, piedade filial, quando o próprio Jesus pregou honrar pai e mãe, pegou lá dos mandamentos de Moisés, honrar pai e mãe, o próprio Jesus fala sobre isso. Então, o que o nosso mestre queria nos passar era isso, que nós tivéssemos o olhar de perceber que o bem mais precioso é o espiritual, que esse é o que continua, que esse é o que vai para frente, que os nossos bens materiais eram perecíveis, passageiros, e que nos causavam muito transtorno e muita dor, como Joana de Ângeles diz. Tudo aquilo que tu detém te causa ansiedade, te causa sofrimento. Aí a gente fica pensando, como aquilo que eu detenho me causa sofrimento? Eu tenho tanta preocupação no meu carro, que se me roubarem o carro vai me gerar tanta tristeza, tanta preocupação, que eu tenho um processo de ansiedade em pensar em perder o carro. Aí eu tenho um apego tão exagerado ao meu marido, ao meu filho, à minha esposa, que o fato de eu pensar em perdê-lo, aí já não é amor, eu detenho isso. O fato de eu pensar em perdê-lo me causa desarmonia, me causa desequilíbrio, me causa tristeza. Então eu passo a ser vítima daquilo que eu detenho. Mas no momento que a gente aprende a amar sem o apego, aprende a ter todos os sentimentos livres, sem o que Joana de Ângeles diz, o deter, aí a gente se liberta. Aí a gente vai ter um olhar dilatado para o reino do céu. A gente vai ter um olhar dilatado, como Jesus falou, para a palavra, para a boa nova, para aquilo que vai nos tornar melhores. Se nós formos pensar um pouquinho nisso, meus irmãos, eu estava lendo esse evangelho e pensando nesse questionamento. Se Jesus chegasse para nós víssemos uma multidão, olha, Jesus está ali, no nosso tempo, com a gente, com essa cabeça, com essa mentalidade, com esse pouquinho de conhecimento já adquirido, essa pouquinha água cristalina já armazenada na nossa fonte do coração. E Jesus chegasse para nós e dissesse, ei, Regina, Olívio, ei, Marie, ei, Zé Ricardo, Suzy, Geni, ei, venham cá, venham me seguir, eu gostaria de que vocês me seguissem, me ajudem a pregar o reino do céu, larguem tudo e venham me seguir. Aí eu fiquei pensando, será que nós estávamos preparados?
Será que nós íamos ter alguém para sepultar ou algo a sepultar antes de ter com Jesus, antes de seguir Jesus? Será que nós teríamos uma desculpa do sepultamento de alguma coisa, de algum bem material que nós não gostaríamos de deixar para trás? De algum ente querido, mesmo já criado, mesmo filho já criado, mesmo marido independente, que nós fôssemos alegar para não seguir Jesus? É muito fácil a gente estar nesse momento vendo a situação desse rapaz e pensando, deve ter sido muito difícil para ele, Jesus chamá-lo, ele não ir porque tinha o pai para sepultar. Se nós formos pesquisar um pouquinho, que não dá tempo, o nosso tempo já está encerrando, a gente vai ver 1001 interpretações. Naquele tempo, ele ficava uma pessoa e enterrava, às vezes, 2, 3 dias depois. Pode ser que tivesse sido isso, o pai do rapaz estivesse lá esperando uma nova oportunidade. Pode ser também outra interpretação por outro historiador, que o rapaz estava querendo dizer assim, senhor, meu pai é de idade, deixa primeiro que meu pai falecer e eu fizer o sepultamento dele, eu vou te seguir. Mas que o pai do rapaz ainda podia estar vivo. E nós vemos, o nosso Divaldo disse que o pai desse rapaz tinha desencarnado e o rapaz estava se preparando para ir para o seu enterro. Aí a gente vai e fica aqui a pergunta, para encerrarmos o nosso evangelho, vai ficar a pergunta, que resposta nós daríamos para Jesus se eles nos chamassem para segui-lo, se eles nos chamassem para pregar o reino do céu? O que nós iríamos dar como desculpa? Ou simplesmente nós íamos estar soltos, livres, sacudido a poeira, 100% inteiro, e dissesse, como Abraão disse, quando Deus diz Abraão, ou nós diríamos exatamente como Abraão diz, Senhor, eis-me aqui. Como nós iríamos responder para Jesus? Fica o questionamento dos valores materiais, fica o questionamento da grandeza espiritual, fica o entendimento de que Jesus chamou, por que chamou, e fica, gente, a grande reflexão. Como eu estaria, que resposta eu daria? Será que eu estou pronta para pregar o evangelho, para trabalhar para Jesus? Ou eu ainda estou muito amarrada dentro da fala de Joana de Ângeli, dentro daquelas coisas que eu escolhi, coisas que me detêm? É isso, meus irmãos, isso daria uma linda palestra, daria um lindo seminário, porque tanto dos 59 para frente, até os 55, é muita coisa para a gente destrinchar, mas o momento é isso que nós entendemos, me perdoe se eu não fui clara, mas o tempo também não nos ajuda, e antes que eu passe do tempo, eu vou encerrar com essa reflexão. Que resposta nós daríamos para Jesus? E muito obrigada pelos ouvidos. Regina, muito obrigado. Rapaz, uma senhora reflexão. Qual de nós, se Jesus chegasse agora, venha, me segue, qual de nós teríamos coragem de seguir ou não? O que nós iríamos pedir para sepultar primeiro, né, Olívio? Uhum. Alguém quer complementar? Temos 30 segundos. Incluir nessa reflexão que a Regina está propondo as próprias relações que a gente tem com as pessoas em relação à morte em si. Porque vários são os livros que falam de que o apego da família é tão grande naquele momento final que o espírito não consegue desencarnar, né? E que é também uma questão de posse aí. É a minha mãe, é o meu pai. Deus me livre de pensar que eles vão morrer quando a gente sabe que, né, mortos nós estamos aqui, vivos nós estaremos do lado de lá, né? Essa reflexão é interessante também a gente fazer. Não é um desapego negativo, né? É a questão do desapego por compreender que a nossa passagem aqui está na mão de Deus e que Ele vai definir a nossa melhor hora e a gente precisa aceitar essas decisões dele. Sim, é verdade. E como eu estava até conversando com o Francisco ontem no Evangelho, uma coisa que a gente sabe que é 100%, né, gente, é o nosso desencarne. É certeza absoluta.
Pois, gente, obrigado, Maria, obrigado, Regina. Agora vamos à prece. Eu vou postar aqui deixa eu ver aqui, a Márcia, né? A Márcia Fonte Viva, possuímos o que damos. Eu vou postar aqui para vocês agora, tá bom? Márcia, cadê você? Márcia Catunda? Estou aqui. Vamos lá. Já vou postar a mensagem, viu? Tá bom. Fonte Viva, mensagem 117. Possuímos o que damos. Esse livro é psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos lá. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos 20, 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica e considera a ação de dar mais alta bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem no infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aqui aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo, e em verdade encontrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. A mensagem nos faz refletir também, né? A Regina aí falando a respeito do que a gente ainda detém em nós, né? E a mensagem vem dizendo que a gente possui o que a gente dá. E muitas vezes, analisando aqui essa mensagem, é muito mais fácil a gente dar o material, né? Porque é algo que, quando a gente tem condição, não exige nada de nós, né? Então, é muito simples eu pegar arroz, feijão, carne, roupa e entregar para alguém, enquanto esse alguém que recebe esse material, ele necessita de algo bem mais, a mais, né, do que a gente está dando de material. Ele precisa daquilo que a gente detém para a gente, que a gente detém para os nossos. Quando eu digo para os nossos, né, eu falo assim, para aqueles da nossa família. Eu detenho o amor, eu detenho a atenção, eu detenho, então, tudo isso, todos esses sentimentos eu fico para mim ou para aqueles que eu quero, que eu digo ser da minha família, né, parentes. Mas o Evangelho, complementando essa mensagem, ele diz que a gente precisa dar daquilo que a gente tem, nosso. Então, se eu vou fazer alguma coisa por alguém, que eu dê com todo o meu melhor sentimento. Que eu procure fazer aquela pessoa feliz. Que eu procure fazer com que aquela pessoa se sinta amada, importante, necessária, né? Que ela possa se sentir fazendo parte de uma grande família, que é a família, né, que
que somos nós, a família universal. Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E aí ele diz, a mensagem diz, os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com a criatura. Então, nós temos esses sentimentos que Deus dispensa para nós. Ele passa para nós sentimento de amor, sentimento de compreensão, sentimento de paz, de paciência. Por que a gente não passa esse sentimento que a gente tem para o outro? Né? Quando a gente vai doar alguma coisa, que a gente possa fazer isso da melhor forma. E eu lembrei de um dia que eu estava no Lar dos Humildes e a palestrante contou uma história que ela estava limpando a casa, fazendo a faxina da casa, desligou a geladeira, tudo, não tinha nada, e chegou um meninozinho pedindo um pedaço de pão. E ela disse que olhou, abriu a geladeira, não tinha nada, porque ela era de faxina, depois era que ela ia comprar alguma coisa. Então, ela pegou aquele pão que só tinha o pão, e tinha pão e tinha manteiga. E ela disse que quando ela passava a manteiga no pão, ela pensava, né, que estava botando uma fatia de queijo, que estava botando um pedaço de carne, botando um tomate, um ovo. E ela disse que fez um sanduíche maravilhoso, né? E na imaginação dela, colocando os sentimentos para que aquele pão alimentasse aquela criança, e entregou ao menino. E o menino comeu muito feliz. Se abraçou e disse que nunca tinha comido um pão tão gostoso, um sanduíche tão gostoso na vida dele. Por que ele sentiu isso? Né? Porque além daquele pedaço de pão, ela deu do sentimento, ela compreendeu que é fácil você alimentar o corpo, mas que a alma também precisa de alimento. E através daquela compreensão, ela disse que sentou com o menino e ficou conversando, e ele comendo pão. Então, ela foi alimentando aquele espírito também, né? Fora o pão que enchia o estômago, né? Passava a fome. Então, é isso. A gente possui aquilo que a gente dá. Então, se eu quero amor, que eu dê amor. Se eu quero compreensão, que eu dê compreensão. E que a gente possa compreender que o dar vai muito mais além do que aquele material que a gente geralmente estende a mão e dá bem ligeiro. Né? Olhemos no outro, no olho do outro, conversemos. Agora a gente não dá para abraçar, mas quando acabar, que a gente volte a abraçar, que a gente volte a conversar, a sentar com o outro, né? Para que a alma seja alimentada e que a gente possa dar daquilo que a gente recebe de Deus. Que é todos esses sentimentos que nos faz tão bem. Então, foi isso que eu compreendi da mensagem de hoje. Quem quiser complementar, se ainda tiver tempo, pode ficar à vontade. Essa mensagem, essa história é linda. Eu me lembrei de uma história, o Abraço Bezerra Menezes, não sei se a Marie lembra, que eu gravei lá para Bom Dia Cefa. Simplesmente o Bezerra, quando termina suas tarefas na FEB, desce as escadas e tem um senhor que está lá desesperado 3 dias sem comer. Aí ele tira o paletó dele, dá para ele e dá um abraço. E diz, olha, não tenho o que lhe dar, vou lhe dar um abraço em nome de Jesus. E pediu para ele abraçar a esposa dele também e o filhinho dele. E assim ele o fez. Chegou em casa, abraçou a esposa, e a esposa abraçou o filho, eles abraçaram o filho, os 3 dias sem comer. Mas a partir daquele abraço, tudo mudou na vida desse cidadão. E um mês depois ele volta e conta a linda história do Bezerra Menezes. Quem quiser conhecer mais, é só procurar o Abraço do Bezerra Menezes, que é lindíssimo. Muito obrigado, Márcia. Vamos agora, estamos em cima da hora, hoje estamos em cima da hora mesmo, com o nosso amigo Zé Ricardo, fazendo a nossa vibração. Opa, boa noite. Boa noite. Caros irmãos e irmãs, vamos continuar conectados e em sintonia com a espiritualidade superior. Então, vamos fechar os nossos olhos e, principalmente, com esse sentimento, e a nossa irmã Márcia falou agora nesse exemplo que ela deu, esse sentimento forte, vamos unir os nossos pensamentos para fazermos uma viagem
e vamos nos imaginar aqui que estamos sendo transportados agora para um lugar distante dos barulhos, das poluições sonoras, das perturbações de toda a natureza. Vamos para uma praia deserta. Então, nós todos agora vamos imaginar que nós estamos chegando nessa praia bem deserta, com uma paisagem maravilhosa dessas nossas praias, nossas nordestinas, nossa praia semiárida. Então nós vamos todos, nesse momento, vamos abrir os nossos braços de frente para o mar, para recebermos um abraço de Deus, através da brisa, esse vento refrescante que nos envolve e nos dá as boas-vindas. Enquanto podemos sentir também a areia macia que massageia os nossos pés. E sentindo esse clima específico do mar, embevecido com o cheiro do mar, vamos contemplar um pouco, na nossa imaginação, um pouco da imensidão do mar, olhando para a linha do horizonte, quando parece até que as águas estão tocando as nuvens, né? Como se quisessem chegar ao céu. É muito grande e bela, né, a obra do Pai Criador. Leon Denis escreveu no livro O Grande Enigma que o mar é um grande regenerador. André Luiz também nos fala disso. E Leon Denis diz que o fluxo e o refluxo são a sua respiração. Então vamos sentir e vamos acompanhar o ritmo das ondas para, nesse fluxo e refluxo, fazermos aquele nosso exercício de respiração. Então nós vamos trocar as nossas energias com o auxílio da espiritualidade superior. Então nós vamos respirar agora junto com o mar, fazendo aquela primeira respiração profunda, enchendo os nossos pulmões de energias benfazejas, porque o mar fornece as energias de refazimento. Então agora vamos expelir aquele ar, colocando as energias negativas para fora. E vamos mais uma vez inspirar e expirar. A efusão de vida do mar é sem limite. Amado Mestre Jesus, ajude-nos a absorver essas energias renovadoras e a construir a nossa corrente fluídica para ela ser doada e distribuída pela espiritualidade superior aos nossos irmãos e irmãs necessitados. Nós também somos necessitados. Nós vamos distribuir através da nossa vibração de hoje, com a sua ajuda, amado Mestre Jesus. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos pensar, vamos vibrar por aqueles nossos irmãos que foram citados na lista, lida no início desta reunião, e também pelas pessoas daqueles grupos que nós acompanhamos sempre com muito carinho, com muita
dedicação, aqueles que estão enfermos em hospitais, nos lares, em albergues, em asilos, nas ruas, onde quer que estejam, eles estão sofrendo as dores do corpo e da alma, todos querem sarar. Todos aqueles cujas vidas se encontram ameaçadas. E nesse momento, a gente roga ao médico sublime que esses nossos sentimentos, esses sentimentos que recebemos do nosso Pai Criador, esses nossos sentimentos que trazemos desde a chama da criação, esses sentimentos de paz, de saúde, de conforto, de coragem, de resignação, que cheguem para eles, que eles possam perceber, serem tocados por esses nossos sentimentos. Vamos vibrar por essas pessoas que cuidam deles também, que recebam essas bênçãos pelo trabalho de servir ao próximo. Também vamos vibrar pelos nossos irmãos e irmãs que desencarnaram, seja por vítimas da Covid ou por essas outras enfermidades que estão relacionadas naqueles grupos. E também por seus familiares que têm sofrido tanto. Jesus, mestre amigo, consolo de todas as horas, derrama teu bálsamo salutar sobre esses espíritos entristecidos, perturbados, em sofrimentos, dando-lhes a luz, a consciência, para um novo recomeço. Não permita que o desespero, a tristeza se alojem nos corações dos seus familiares, inspirando-lhe paciência e confiança. Também vamos vibrar pelos suicidas, que a nossa corrente fluídica, essa nossa doação de energia alcance os nossos irmãos e irmãs que interromperam voluntariamente o curso da jornada terrena. Que os bons espíritos lhes levem consolações e esperança, que seus familiares sejam confortados. E temos os irmãos e irmãs que padecem de doenças da alma, da angústia, da ansiedade, da depressão, do pânico, da dependência química, os parasuicidas, os que tentaram suicídios, que têm ideação suicida, que possam superar essas dificuldades que causam tantas dores e sofrimentos, que possam encontrar motivos para viver, que possam ser fortalecidos na fé, que possam confiar na soberana bondade e justiça do Pai Celestial, que os seus familiares recebam os nossos sentimentos de coragem, de esperança, de perseverança, que encontre forças para não desistirem deles. Vamos vibrar pelos encarcerados, que se encontram perdidos em meio aos vícios, na solidão, na falta de perspectivas, que possam encontrar o caminho da recuperação. Vamos vibrar pelos assassinos, pelos que foram assassinados. Amado Mestre Jesus, que a nossa corrente de luz alcance os nossos lares, os nossos parentes, os nossos amigos e as pessoas que acompanham o nosso Evangelho, inspirando paz, harmonia, fraternidade. Ajude-nos a perseverar no trabalho em benefício das pessoas necessitadas, a sermos pessoas melhores, equilibradas em busca da verdadeira felicidade. E assim, caros irmãos e irmãs, vamos encerrar nossa vibração desta noite. Vamos retornar dessa nossa viagem, a viagem de doação, essa viagem que nos conforta,
e que nos é uma obrigação que nos traz, nos enche o coração de paz. É uma tarefa gratificante. Vamos voltando. E ainda nesse bom clima, nessa harmonia de pensamentos, e com esse sentimento de dever cumprido, esse sentimento que nos dá uma sensação de paz, de refazimento, de felicidade, vamos agradecer de coração ao nosso Pai Criador, ao nosso amado Mestre Jesus, aos bons espíritos pela assistência e pelas bênçãos recebidas nesta noite, pedindo uma semana muito produtiva, uma semana de muita luz, muita saúde para todos nós. E louvado seja o Pai Criador, que a paz do divino amigo Jesus esteja conosco, que assim seja. Assim seja. Assim Que seja. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a Boa todos. noite a todos. Tchau. Obrigado a Boa todos. noite. Tchau, gente. Boa noite no coração de vocês. Tchau. Beijos. Um abraço. Beijos. Zé Ricardo, muito Lúcia, boa Cláudia, lembrança Cléber, desse Regina, refluxo Márcia. do mar, viu? Oh, Maria Ângela. Muito Valeu, bom. Vitor. Eu ouvi isso numa meditação uma vez, mas tinha esquecido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode muito botar em prática, que é muito legal Legal. esse movimento. É sim. Tchau, pessoal. Boa Tá noite. ótimo. Tchau, Márcia. Vai Boa noite. jantar, Valeu. não? Grande abraço a Jantar? todos. Vou nada. Eu vou já para o Tchau. outro evangelho, que já são 15 para 9. Tchau. Tchau. Tchau.